pessoal, espero que vocês estejam bem. Trazendo um pouquinho da ideia sobre a gestação humana e a menstruação. Não é muito difícil a gente teorizar, né, que se passaram 40 jubileus, que são semanas de semanas, né, ainda obedecendo aquele padrão de conversão profética, né, entre dias, anos, jubileus, né, e milênios, que, portanto, nesses dois últimos dias de criação, esses últimos 2000 anos, também são 40 jubileus, considerando o jubileu como 50 anos, né? Então a gente tem 40 jubileus, 40 semanas de semanas, certo? De anos. E esse tempo, como a gente tem aguardado a volta do nosso Salvador, tendo recebido dele há mais ou menos 2000 anos atrás, há mais ou menos 40 semanas atrás, a semente incorruptível, para gerar nele novas criaturas, né, revestidas de incorruptibilidade também, né. Então esse lapso temporal, ele pode ser perfeitamente comparado à própria gestação humana que a mulher passa, tendo como mais uma assinatura, né, mais um testemunho gravado na nossa própria criação, e que o homem, mais uma vez, ele não pôde interferir, né. A gestação humana normalmente é de 39 a 40 semanas, e às vezes pode chegar a 41, portanto não há um tempo exato, mas há um tempo aproximado, há um tempo genérico, tá? Veja que quando a gestação ela é bem inferior a essa, por exemplo, aqui corresponderia a mais ou menos 9 meses, né? Embora a gestação seja contada em semanas, tá? Mas correspondendo aos famosos 9 meses, mas quando a gestação quando o nascimento, por exemplo, é prematuro, né? Quando acontece de 7 meses, por exemplo, geralmente a criança ela requer cuidados, né, específicos de saúde. Ela não nasce geralmente muito bem, né, e isso pode inclusive implicar também na saúde da própria mãe, né. Então esse aqui seria o prazo genérico, né, essencial para a formação, para a devida formação do bebê. E então a gente pode inferir a partir disso então que a mulher, a humanidade, né, a mesma mulher de Apocalipse 12, certo? Ela recebeu a semente incorruptível do Messias há aproximadamente 40 semanas ou jubileus atrás, tá? Então veja que nesse momento nós estamos até praticamente no momento do parto, né? Talvez até a bolsa esteja rompido, tá? É importante também a gente começar agora a incrementar esse espírito, né? A gente sabe que, por exemplo, o que tem sido tratado como agonias, né? Quando o Messias era questionado sobre o fim dos tempos, ele dizia que, olha, reino vai se levantar contra reino, nação contra nação, né? Haverão fomes, haverão pestes, mas ele nos disse que é para a gente não se apavorar, vamos dizer assim, né? Porque esse seria apenas o início das dores, o início, né? E aí, conforme o tempo fosse avançando, essas coisas ficariam mais intensas, né? No sentido de força mesmo, de intensidade, e no sentido de frequência, né? É exatamente o que acontece com a mulher, né? Porque a mulher, desde da constatação de que ela está grávida, ela já tem incômodos, né? Como enjoos, como náuseas, enfim. Mas esses incômodos, eles são esporádicos, né? Eles são intervalados e, de certa forma, ainda são com um grau de intensidade menor. Mas conforme as semanas avançam e ela vai se aproximando do tempo do parto, essas dores, esses incômodos,
eles vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes, né? Eles vão tendo intensidade maior. E quando chega o momento do parto, realmente já é como uma agonia mesmo, né? Porque aí vem as dores, aí vem os incômodos quase constantes, né? Mas é justamente esse aumento da intensidade, da frequência, das dores, das contrações, é que indicam justamente o nascimento, né? Então veja que quando a gente olha para o lado agora e percebe o que está acontecendo ao nosso redor, com tudo aquilo que o Messias já tinha dito e tinha rotulado como princípio das dores, né? Dores como uma de uma mulher no parto, certo? Dores, é isso que ele se referiu. E hoje a gente vê que a nossa existência ela está gemendo de dores, né? São dores para todo lado e todos os dias, certo? Quando a gente olha o problema da fome, o problema da miséria, o problema da falta de empatia, o amor ter esfriado, conforme o próprio Salvador tinha dito lá atrás, as nações se levantando umas contra as outras, certo? Tudo isso aí já são as contrações de uma mulher que eu entendo até já está no banco do carro sendo levada já pro hospital, né? Eu até entendo que já, se é que ela já não entrou na maternidade, tá? Então veja que tem uma essência bastante próxima, espiritual disso aqui que acontece com a mulher, tá? Ainda além disso, né, as 40 semanas seria o prazo natural da mulher gerar e ela sai pela via natural, né, geralmente. Que eu entendo que é o caminho, né, vamos dizer assim, a prefiguração justamente do nascimento do filho varão do Messias, né? Mas ainda existe uma outra maneira invasiva que na verdade contraria, né, o modo natural das coisas, que foi chamado pela gente por cesariana, que é exatamente o ato de induzir ou forçar o parto, interferindo no prazo natural da mulher para, vamos dizer assim, ó, gerar um filho varão à força, tá? O curioso é que esse nome ele está diretamente atrelado a César, aos Césares de Roma, tá? Então disso a gente tem a ideia de que o filho varão de Roma, entre muitas aspas, né, ele será tirado da mulher pela força, né, de modo não natural, ou seja, como uma paráfrase do filho varão do Messias que nascerá de modo natural após as 40 semanas, certo? Esse filho varão de Roma, ele seria o espelho, né, do impostor, certo? Porque o impostor também terá os seus seguidores e os seus primogênitos, é que a gente pode dizer assim. Mas é claro que esse virá pela força, porque lembram que os profetas já diziam, né? O próprio Criador falou por meio de Zacarias que não seria por força, né? Mas pelo Espírito do Altíssimo, né? Que o templo seria construído e que o reino seria estabelecido, não por força. E desde os dias de João Batista se emprega a força pelos impostores do reino, né? Isso denunciado pelo próprio Salvador, né? Então essa ideia aqui do Apocalipse 12, do filho varão, que também terá uma imitação por parte da Babilônia, ela já tem sido testemunhado quando a gente conhece o procedimento chamado cesariana, de César, Roma, né? Que é forçar o parto de maneira não natural, retirando o filho varão da mulher por meio do braço, por meio da força, certo? Ademais, também a gente tem a questão de que não são todos os seres humanos que a gente pode comparar como os óvulos que a mulher desprende, certo? Se a mulher é a humanidade, cada um dos seres humanos é uma célula componente dela, a gente pode dizer assim. E se cada uma dessas células componente dela está
apta, vamos dizer assim, ou existe a possibilidade dela ser fecundada com a semente incorruptível, a gente pode entender perfeitamente a alma humana como óvulos, tá? Óvulos que a mulher desprende. Então, mas a gente sabe pela questão da porta estreita, né, e a porta larga, pela questão da aspersão, né, aquelas gotas dispersas que cobrem uma superfície, né, com sangue, ou com óleo, ou com água. Enfim, por todas essas figuras a gente sabe que é apenas uma menor parte dos seres humanos, portanto dos óvulos, é que serão fecundados, né, e gerarão em si novas criaturas. É a menor parte, como exatamente é o ciclo reprodutivo feminino. Porque o número de óvulos que a mulher desprende ao longo de sua vida é muito maior e que não são fecundados, né? Portanto, depois eles são eliminados com sangue, certo? Que é o que a gente entende por menstruação. O número de óvulos que não são fecundados e posteriormente descartados é muito maior do que aqueles que são, né, eventualmente fecundados e geram uma nova criatura por conta desse evento, certo? Então, é desse jeito que a gente consegue chegar nessa ideia de que os seres humanos nascidos em carne, eles podem ser comparados como os óvulos que a mulher desprende, certo? Ainda não fertilizados. Quando esse óvulo ele recebe a semente incorruptível do Messias, que é a sua palavra, ele gera em si nova criatura nascida do Espírito, nascida do entendimento, conforme a ideia de 1 Pedro, lá, certo? Em contrapartida, os que não são fecundados, que é a grande maioria, que não vão se abrir à palavra, né, e portanto não serão justificados, esses serão eliminados da mulher por meio do sangue, que eu entendo apontar para a última colheita, que é o lagar da ira. Lembra o lagar da ira? Lembra o pisar das uvas, né? O encerramento dos dias de trabalho, a consumação dos dias de trabalho, né, para o início do sábado, né? O ato final seria o Messias ele mesmo pisando o lagar da ira e inclusive salpicando a veste dele com sangue, certo? Que o Apocalipse também traz essa ideia, né? Então isso, o que está acontecendo ali seria a menstruação, né? É os óvulos não fecundados sendo eliminados da mulher, mas não sem sangue, certo? Então veja que essa figura é uma figura bastante estabelecida, uma figura prática que ele deixou gravado na nossa criação e que o corpo da mulher, o corpo feminino passa por isso, né? Claro que nem todas, e também aqui também está implícita a ideia da esterilidade, né? Do porquê que algumas figuras de mulheres estéreis foram usadas, né? Remetendo à dificuldade ou mesmo à impossibilidade de gerarem, né? Isso diz diretamente a nossa dificuldade como humanidade, né? Como criaturas de nascer de novo no entendimento. É só isso que está ilustrado lá, certo? Por isso que em muitos casos o Criador mesmo reverteu essa esterilidade, né? Com a intervenção dele. E de fato só ele pode reverter essa esterilidade na realidade do espiritual do que elas significam, certo? E também como um testemunho, o que acontecia aqui lá na tradição hebraica, né? A mulher, quando ela tinha esse fluxo de sangue saindo dela, portanto ela tinha esse ciclo menstrual mensal, ela entrava em um estado de impureza. Ela tinha que se resguardar durante esses dias dela aqui, né? Durante esse período, porque pela lei ela estava em estado impuro e portanto ela tinha lá que cumprir uma série de ritos, tá? Até o ciclo se encerrar. E justamente, claro, ao contrário das nossas vestes modernas que a gente tem hoje, né? A mulher, assim como o homem, ela tinha, que até nas escrituras é chamada de fralda, né? Ela envolvia suas partes íntimas, né? Da mesma maneira que o homem também, com alguns panos ali, né? Na região, alguns panos amarrados ali, né? E quando a mulher, então, portanto, estava nos dias dela, esse pano que ela tinha ali para envolver as partes íntimas,
ele manchava, sujava, claro, né? Por causa do sangue. E isso aí era tratado na herança hebraica como trapo de imundície, né? Imundície porque é o que estava saindo do sangue do corpo dela. E o trapo, esse pano que estava diretamente em contato, ele era imundo, né? Era um trapo de imundícios e tinha que ser descartado depois, tá? Só que o curioso é que em Isaías 64, o Criador comparou a nossa justiça, tá? A nossa justiça, a justiça dos homens, justamente a esse pano, a esse trapo de imundície que a mulher envolvia suas partes íntimas durante a menstruação. Lembrem, ó, quando os óvulos são fecundados pela semente incorruptível do Messias, eles geram novas criaturas, nascidas do Espírito, e portanto eles são justificados, eles se tornam justos, né? Em contrapartida, aqueles que não são fecundados, ou seja, aqueles que não se abrem à palavra, eles permanecem sem se justificar, portanto eles são injustos. E é justamente os que não são fecundados, que são injustos, é os que são eliminados da mulher por meio de sangue. Por isso o Criador comparou a justiça dos homens, que é isso aqui, ó, não ser fecundado, certo? Porque a partir do momento que gera nova criatura, já não tem mais a justiça dos homens. Ele tem a justiça do Altíssimo, pelo entendimento. Agora, os homens não, os homens são injustos. E essa justiça dos homens, que é justamente a falta de justiça, né? Que é desprezada pelo Criador, tá? É que ele comparou justamente a esse pano que entra em contato com o sangue da menstruação da mulher, né? Então essa é a figura que usada através de Isaías e que a nossa criação também testemunha. Vale o alerta, tá? Eu entendo que aceitando essa figura aqui e incorporando ela no espírito, eu entendo que a mulher praticamente ela já está a caminho do hospital, tá? Ela já não está mais nem em casa, ela já está a caminho do hospital para fazer o parto. Isso se é que já não entrou no bloco, tá? Porque nós já estamos realmente nos últimos minutos dessas 40 semanas. As dores da mulher, as contrações, fomes, pestes, guerras, elas já estão muito intensas e frequentes, tá? Como um sinal bem claro de que o parto se aproxima. E é a mulher parindo o filho varão, o qual o dragão vai tentar devorar, mas não vai conseguir, certo? Porque ele vai ser retirado pelo Altíssimo, conforme a visão dada a João lá no Apocalipse 12.